Minha esposa Luciana mandou mensagem na quinta-feira de manhã, dizendo que ia pegar a estrada para passar o fim de semana com nossa filha Camila e nosso genro André na casa deles em Campinas. Eu desejei boa viagem e disse para ela aproveitar. Mas o que eu não contei foi que já tinha pedido a sexta-feira de folga fazia 2 semanas, planejando aparecer de surpresa porque o aniversário de 30 anos da Camila era no sábado, e eu tinha combinado com o André de levar aquele aparelho de jantar de porcelana que pertenceu à mãe da Luciana e que a Camila vinha pedindo fazia anos. Então, na sexta à tarde, coloquei o jogo de jantar cuidadosamente embalado no porta-malas do meu Corolla. Peguei a Anhangueira ouvindo podcast sobre futebol. Cheguei no condomínio deles quando o sol estava se pondo. Passei pela portaria mostrando meu documento e estacionei em frente ao sobrado com portão azul que a gente tinha ajudado eles a comprar 4 anos atrás, dando a entrada como presente de casamento. Desci do carro carregando a caixa pesada embrulhada, sentindo aquela empolgação de quem vai dar uma surpresa boa. E foi quando a dona Marta, a vizinha da casa ao lado, veio correndo pelo jardim dela de avental e chinelo, acenando os braços freneticamente e gritando: "Seu Roberto, espera! Não entra aí ainda. Tem uma coisa que o senhor precisa saber." O rosto dela estava vermelho e os olhos arregalados com uma expressão que misturava pânico e dó. Meu estômago afundou porque essa expressão no rosto de alguém nunca significa nada de bom. Nunca significa que sua vida vai melhorar. Só que está prestes a piorar de um jeito que você nem imaginava ainda. E 5 minutos depois que a dona Marta tinha me puxado pelo braço e me levado para dentro da casa dela e contado numa enxurrada de palavras o que ela tinha presenciado nos últimos 3 dias, eu estava parado na sala dela com o celular na mão tremendo, ligando para a polícia militar, enquanto ela balançava a cabeça incentivando e sussurrava: "O senhor está fazendo a coisa certa." E eu percebi que tudo o que eu achava que sabia sobre minha família, meu casamento, minha vida, estava prestes a se estilhaçar como vidro caindo no concreto. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Roberto Silva, tenho 57 anos, e essa é a história de como descobri a traição da minha esposa, a cumplicidade da minha filha, e como fiz todos pagarem pelo que fizeram. Deixa eu voltar 3 semanas atrás para dar o contexto que faz o que aconteceu fazer sentido. Luciana e eu éramos casados havia 33 anos. Nos conhecemos na faculdade, eu fazendo engenharia civil na Unicamp e ela fazendo pedagogia. Casamos cedo, tivemos a Camila quando eu tinha 27. Construímos o que eu achava ser uma vida sólida juntos. Trabalhei a vida inteira como engenheiro da Prefeitura de São Paulo, emprego estável com bons benefícios. A Luciana ficou em casa cuidando da Camila até ela ir para a faculdade. Depois começou a trabalhar meio período numa livraria porque gostava de ficar perto de livros e de gente. Nosso casamento não era perfeito, mas de quem é? A gente teve fases difíceis ao longo dos anos. Discussões sobre dinheiro, sobre a adolescência rebelde da Camila, sobre a doença prolongada da minha mãe. Mas a gente superou tudo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tínhamos uma rotina, um ritmo confortável. Sexta à noite a gente tentava jantar fora quando dava. Domingo de manhã, café na cama. Pequenas gentilezas e padrões familiares que você constrói ao longo de décadas. A Camila tinha casado com o André fazia 5 anos. Ele era corretor de seguros, cara legal, meio sem graça, mas tratava a Camila bem e isso era o que importava. Eles tinham comprado a casa em Campinas porque o André conseguiu uma promoção lá. Longe o suficiente para a gente não estar na casa deles toda hora, mas perto o bastante para visitas regulares. A Luciana tinha começado a fazer essas viagens de fim de semana para Campinas com mais frequência nos últimos 6 meses. Uma vez por mês, virou 2 vezes por mês, virou quase todo fim de semana sim. Fim de semana não. Ela dizia que a Camila precisava de ajuda com reformas na casa, ou que iam fazer compras juntas, ou que só queria passar tempo com a filha. Eu nunca questionei porque parecia natural uma mãe e filha quererem tempo juntas.
A Camila era a filha única. Elas sempre foram próximas. Fazia sentido. O que eu não sabia, o que eu estava completamente cego, era que essas visitas não tinham nada a ver com a Camila. 3 semanas antes do incidente, a Luciana estava agindo diferente, distraída. Ela tinha emagrecido, começado a usar mais maquiagem, comprado roupas novas. Quando comentei, ela disse que estava só tentando cuidar melhor de si mesma, que tinha percebido que tinha se largado e queria se sentir atraente de novo. Você está ótima, eu disse. Fico feliz que esteja se sentindo bem consigo mesma. Obrigada, amor, ela disse, mas não olhou bem nos meus olhos. 2 semanas antes percebi que ela estava no celular o tempo todo. Ela sempre mexeu bastante no telefone, mas isso era diferente. Ela sorria para a tela de um jeito que fez algo se revirar no meu estômago, embora eu tenha dito a mim mesmo que estava sendo paranoico. Quando perguntei com quem ela estava conversando tanto, ela disse que era com a Camila, que estavam planejando uma surpresa para o aniversário do André. Acreditei porque eu queria acreditar. Porque depois de 33 anos, você confia na sua esposa. Você assume o melhor. Você não suspeita que cada mensagem tarde da noite e cada sorriso misterioso é evidência de algo que vai te destruir. Na quinta-feira, quando ela partiu para Campinas, ela me deu um beijo de despedida como sempre. Volto domingo à noite. Te amo. Eu também te amo. Manda um abraço para Camila. Pode deixar. Ela saiu dirigindo na Tucson dela e eu fiquei na garagem olhando, pensando como era sortudo de ter uma esposa que ainda era tão próxima da nossa filha, que fazia esforço para manter os laços familiares. Eu vinha planejando a visita surpresa havia 2 semanas. O aniversário da Camila era sábado, e eu tinha combinado com o André de levar o aparelho de jantar. Trocamos e-mails e mensagens coordenando o horário. Ele disse para eu chegar sexta à noite, que a Camila ia adorar, que a Luciana também ia amar a surpresa. Eu deveria ter notado que as mensagens do André eram esquisitas, curtas demais, quase nervosas, mas eu estava focado na logística de transportar uma porcelana frágil e no prazer de imaginar as caras de surpresa delas. Sexta à tarde, coloquei o Corolla na estrada, abri as janelas, botei uma playlist de rock nacional, me sentindo bem por surpreender minha família. A viagem foi tranquila. Final de setembro, clima agradável, aquele solzinho gostoso. Parei uma vez para tomar café e abastecer. Mandei mensagem para Luciana. Como está a visita? Ela não respondeu na hora. O que não era incomum. Provavelmente estava ocupada com a Camila. Cheguei em Campinas pouco antes das 7 da noite. O condomínio era classe média, casas geminadas, segurança na portaria. Mostrei meu RG para o porteiro. Expliquei que era surpresa. Ele me liberou. O carro do André estava na garagem. A Tucson da Luciana estava estacionada na rua. As luzes da casa estavam acesas. Tudo parecia normal. Desci do carro, fui até o porta-malas pegar o aparelho de jantar. Era pesado, desajeitado de carregar. Consegui equilibrar a caixa e comecei a subir o caminho de pedras até a porta de entrada, pensando em onde ia deixar a caixa para poder tocar a campainha, quando ouvi uma voz de mulher gritando: "Espera, não vai lá ainda." Virei e vi a Dona Marta correndo pelo jardim dela. Ela devia ter uns 70 anos, magrinha e cheia de energia. Sempre simpática quando a gente visitava antes. Mas agora o rosto dela estava contorcido com algo urgente e desconfortável. Dona Marta. Coloquei a caixa no chão. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela chegou perto de mim ofegante. Seu Roberto, tem uma coisa que o senhor precisa saber antes de entrar naquela casa. Meu coração começou a disparar. Alguém se machucou? A Camila está bem? Ninguém está machucado, mas o senhor precisa saber o que está acontecendo. Vem aqui na minha casa, por favor. O senhor precisa ouvir isso antes de bater naquela porta. O tom da voz dela, o jeito que ela me olhava. Era medo misturado com pena. O tipo de olhar que as pessoas dão quando estão prestes a destruir seu mundo e sabem disso. Só me fala logo, eu disse. Por favor. Não aqui fora. Vem dentro. 5 minutos. É só o que preciso. Algo em mim sabia.
Algum instinto primitivo que reconhece perigo antes da sua mente consciente processar. Minhas pernas pareciam fracas, mas eu segui ela pelo gramado até a casa dela. Ela me levou para a sala, fez sinal para eu sentar. Fiquei em pé. Me fala, eu disse. Dona Marta respirou fundo. Sua esposa está visitando sim, mas não para ver a Camila. Ela está vendo outro homem. Ele vem aqui quando o André está no trabalho. Eles estão juntos agora. Eu vi eles chegando separados, vi eles pela janela. Vi ele beijando ela quando vai embora. Eu pensei no começo que talvez ele fosse um pedreiro ou algo assim, mas aí vi o jeito que eles eram um com o outro, e eu soube. Fiquei em dúvida se devia contar para o senhor, mas aí vi o senhor chegando com aquele presente embrulhado, tão feliz, e não consegui deixar o senhor entrar lá sem saber. As palavras me acertaram como socos físicos. O quê? Não. A Luciana está aqui com a Camila. A Camila não está em casa faz 3 dias. Dona Marta disse gentilmente. Ela e o André saíram quarta de manhã com malas. Acho que foram viajar. Sua esposa chegou quarta à tarde e esse homem apareceu 1 hora depois. Eles estão naquela casa juntos desde então. Isso é impossível. Eu sei o que ela provavelmente disse para o senhor, mas estou falando o que eu vi. Moro aqui do lado, eu vejo tudo. Sua esposa está tendo um caso e a casa da sua filha é onde eles estão se encontrando. Sinto muito mesmo. Fiquei ali parado processando. Meu cérebro se recusando a aceitar a informação. Isso era insano. A Luciana não trairia. A Camila não facilitaria isso. A Dona Marta devia estar confusa. Mas o jeito que ela me olhava não era de confusão. Era de certeza e simpatia e devastação. Quem é o homem? Perguntei, minha voz soando distante. Não sei o nome dele. Uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, dirige um Audi preto bem vestido. Eles parecem confortáveis juntos. Parece que fazem isso já faz um tempo. Minhas mãos estavam tremendo. Peguei meu celular, olhei para ele como se pudesse ter respostas. Eu devia ligar para Luciana, confrontar ela. Mas e se a Dona Marta estivesse errada? E se houvesse uma explicação? O senhor não acredita em mim? Dona Marta disse. Eu entendo. Mas não mentiria sobre uma coisa dessas. Fiquei a semana toda vendo isso acontecer, me perguntando se devia falar alguma coisa. Quase liguei para o senhor mesmo, mas pensei que, talvez, estivesse interpretando errado. Mas quando vi o senhor chegando com aquele presente tão feliz, não consegui deixar o senhor entrar naquela situação sem estar preparado. O que eu devo fazer? Perguntei. Liga para a polícia. Para a polícia? Por quê? Infidelidade não é crime. Não, mas eles estão na casa da sua filha sem autorização dela, pelo que entendo. A Camila e o André estão fora. Sua esposa deixou esse homem entrar na casa deles. Isso é invasão de propriedade, no mínimo. E vai forçar um confronto com testemunhas presentes. Vai prevenir violência ou qualquer um alegar coisas que não aconteceram. Confia em mim nisso. Pensei sobre isso. Meu primeiro instinto era ir até lá, chutar a porta, confrontar eles. Mas a Dona Marta tinha razão. Isso podia dar muito errado de 100 maneiras diferentes. Se eu chamasse a polícia, ia ter documentação oficial. Testemunhas. Nenhum ele disse. Ela disse. Está bem. Eu disse. Vou ligar. Disquei 190. A operadora atendeu. Polícia Militar, qual a emergência? Preciso reportar uma invasão de propriedade. Na casa da minha filha, Rua das Acácias, número 247. Tem pessoas dentro sem autorização dela. Ela está viajando. O senhor está no local agora? Estou na casa ao lado. Acabei de chegar para visitar e a vizinha me informou da situação. Os indivíduos estão armados ou representam perigo? Não, mas preciso de policiais aqui para documentar isso. Estamos enviando uma viatura. Chegam em 10 minutos. Fique onde está. Desliguei. Dona Marta estava me observando com olhos tristes. O senhor está fazendo a coisa certa. Ela disse. Estou? Estou chamando a polícia para minha própria esposa. O senhor está se protegendo e documentando a verdade. Quando isso for para a vara de família, o senhor vai precisar de cada pedaço de evidência que conseguir. Divórcio. A palavra fez algo em mim rachar.
33 anos. 3 décadas de casamento. Acabou porque a Luciana decidiu transar com algum cara na casa da nossa filha, enquanto a Camila estava convenientemente fora. A Camila sabe? Perguntei. Ela faz parte disso? Dona Marta hesitou. Não posso dizer com certeza, mas ela sair bem quando sua esposa chegou com malas para vários dias. Parece planejado. Sinto muito. Minha filha, minha única filha, tinha ajudado a facilitar o caso da mãe dela. Deixou a Luciana usar a casa dela como motel. Mentiu para mim sobre isso. A traição era tão completa, tão absoluta, que não conseguia processar totalmente. Meu cérebro continuava tentando encontrar outras explicações, jeitos disso ser inocente. Mas não havia. Ouvi sirenes à distância. Dona Marta ouviu também. Eles estão quase chegando, ela disse. Seja o que for que acontecer agora, lembra que o Senhor não causou isso. Eles causaram. Todos eles. As sirenes ficaram mais altas. 2 viaturas da PM pararam em frente à casa da Camila. 4 policiais desceram. Saí da casa da Dona Marta e atravessei o gramado, minhas pernas se movendo no automático. O senhor fez a ligação? Um dos policiais perguntou. Sim, Roberto Silva. Aquela é a casa da minha filha. Ela está viajando. Minha esposa está lá dentro com outro homem. Eles não têm autorização para estar lá. Como o senhor sabe que eles estão lá? A vizinha presenciou eles entrando juntos. O carro da minha esposa está estacionado ali na rua. Ela me disse que estava visitando nossa filha, mas nossa filha não está em casa. E sua filha não deu autorização para ela estar na casa? Não que eu saiba. Mas preciso confirmar o que está acontecendo. Preciso ver isso. O policial olhou para o parceiro dele, depois para mim. Senhor, vamos bater na porta e investigar. Por favor, fique aqui. Essa é minha esposa aí dentro. Vou junto. Senhor, vou junto. Ela não sabe que estou aqui. Ela acha que estou em casa em São Paulo. Preciso ver a cara dela quando perceber que foi pega. O policial me estudou por um momento, provavelmente avaliando se eu ia causar problema. Seja lá o que ele viu, fez ele concordar. Fica atrás de nós. Deixa a gente lidar com isso. Sem contato até dizermos que pode. Entendido? Entendido. Nos aproximamos da casa. Os policiais se posicionaram dos 2 lados da porta. Um bateu alto e oficial. Polícia Militar, abram a porta. Nada aconteceu por uns 30 segundos. Então ouvi movimento lá dentro. Vozes, passos. A porta se abriu uma fresta e lá estava a Luciana vestindo um roupão que eu não conhecia. O cabelo dela bagunçado, o rosto corado. Quando ela viu os policiais, a expressão foi de confusão. Quando ela me viu parado atrás deles, foi puro terror. Roberto, o que você... Senhora, a senhora é Luciana Silva? O policial perguntou. Sim, mas... A senhora tem autorização para estar nesta residência? Esta é a casa da minha filha. Estou visitando. Sua filha Camila e o marido André estão viajando, correto? O rosto da Luciana estava passando por emoções tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. Confusão, medo, culpa, pânico. Como você... Tem outro indivíduo dentro com a senhora? Isso não é o que... Senhora, preciso que responda à pergunta. Tem outra pessoa dentro desta residência? Uma voz de homem de dentro dela. O que está acontecendo? A mão do policial foi para o revólver dele, sem sacar. Mas pronto. Senhor, venha até a porta agora. Um homem apareceu atrás da Luciana. 50 e poucos, cabelo grisalho, roupas caras casuais, descalço, parecendo confuso e alarmado. Oficiais, qual é o problema? O senhor é o dono da casa? Não, sou amigo. Amigo do dono da casa? Amigo da Luciana. E o dono da casa deu autorização para o senhor estar aqui? O homem olhou para Luciana, entendimento surgindo. Esta é a casa da filha dela. Ela disse. Eu sou o pai do dono da casa. Eu disse, dando um passo à frente. Minha filha Camila e meu genro André estão no litoral. Eles não deram autorização para ninguém estar na casa deles. Tenho o contato deles, podem ligar. O policial olhou para mim, depois para Luciana e para o homem. Todos. Saiam para a varanda, por favor. Eles saíram.
A Luciana estava chorando agora. Roberto, por favor, posso explicar. Não fala nada comigo, eu disse. Não fala uma palavra sequer. O policial nos separou. Começou a fazer perguntas. Pegou o número da Camila comigo, ligou para ela. Consegui ouvir o lado dele da conversa. Senhora Harper, aqui é o Sargento Lima da PM de Campinas. Estou na residência da senhora. A senhora está ciente que sua mãe e outro indivíduo estão atualmente na sua casa? A senhora deu autorização para ambos estarem aí? Entendo. E quando a senhora deu essa autorização? Certo, obrigado. Ele desligou, olhou para mim. Sua filha diz que deu autorização para sua mãe ficar na casa enquanto ela estava fora. Diz que está ciente do hóspede masculino. Não há invasão de propriedade se o dono deu autorização. Meu mundo tombou de lado. Está me dizendo que a Camila sabia? Ela deu autorização para isso? Segundo ela, sim. Olhei para Luciana, que estava segurando o roupão fechado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois para o homem, que parecia constrangido e na defensiva. Depois de volta para o policial. Posso falar com minha filha? Isso é entre o senhor e ela. Para nós, nenhum crime foi cometido. O dono deu autorização para os hóspedes. Esta é uma situação doméstica não legal. Então vocês vão simplesmente ir embora? Não tem nada para fazermos aqui. Sinto muito, senhor. Os policiais começaram a caminhar de volta para os carros. Fiquei ali parado no jardim da minha filha, a traição me lavando em ondas. A Luciana deu um passo em direção a mim. Roberto, por favor, deixa eu explicar. Quem é ele? Perguntei, minha voz fria. O nome dele é Rogério. Conheci ele na livraria. Há quanto tempo? 6 meses. E a Camila sabe? Luciana acenou miseravelmente. Ela sabe. Ofereceu deixar a gente usar a casa quando ela e o André saíssem de viagem. Disse que queria que eu fosse feliz. Ela queria que você fosse feliz? As palavras saíam como veneno. Minha filha ajudou você a me trair porque ela queria que você fosse feliz? Não é tão simples assim. É exatamente assim. Você esteve transando com esse cara na casa da nossa filha com a bênção dela por 6 meses enquanto mentia para mim sobre visitar a Camila. Me fazendo de idiota. Sinto muito, a Luciana soluçou. Nunca quis te machucar. Mas machucou. Você e a Camila, as duas. Vocês destruíram nossa família por isso. Apontei para o Rogério, que estava parado desconfortável na porta, parecendo que queria desaparecer. A gente pode resolver isso, a Luciana disse desesperada. Terapia de casal. Podemos consertar. Não tem nada para consertar. Eu disse. Acabou. Pega suas coisas e sai da minha frente. Virei e caminhei de volta para o meu carro. Entrei, bati a porta. Sentei ali segurando o volante enquanto minha visão embaçava de lágrimas. Atrás de mim, consegui ouvir a Luciana chorando. Não me importei. Liguei o motor e fui embora. Deixei o aparelho de jantar no gramado. Deixei minha esposa nos braços do namorado dela. Deixei os últimos resquícios da minha vida antiga espalhados como destroços naquela rua de condomínio. Dirigi por 20 minutos sem saber para onde estava indo. Parei no estacionamento de um supermercado e sentei ali enquanto a realidade do que tinha acontecido caía sobre mim em ondas. Minha esposa vinha me traindo havia 6 meses. Minha filha tinha ajudado ela a fazer isso. As duas vinham mentindo para mim, tendo pena de mim, me tratando como um obstáculo para a felicidade da Luciana, em vez de como uma pessoa com sentimentos e direitos. Liguei para Camila. Ela atendeu no 3º toque. Pai, a polícia ligou. Você está em Campinas? Estou. Vim te dar uma surpresa de aniversário. Imagina minha surpresa quando a vizinha me contou sobre o namorado da sua mãe. Silêncio. Depois, pai, posso explicar. Explicar o quê? Que você estava ajudando a mãe a me trair? Que você deixou eles usarem sua casa como motel? Que você mentiu para mim por 6 meses? Não é assim. Então como é, Camila? Porque da onde estou sentado parece que minha filha me traiu para ajudar minha esposa a dormir com outro homem. Não fala assim. É grosseiro. Grosseiro?
Você está facilitando infidelidade e eu sou quem precisa controlar a linguagem? A mãe estava infeliz. Ela está infeliz faz anos. Ela precisava de algo para ela mesma. Algo que fizesse ela se sentir viva. Não conseguia mais ver ela sofrer. Então você decidiu ajudar ela a destruir nosso casamento, em vez de conversar comigo, em vez de sugerir terapia, em vez de fazer literalmente qualquer coisa que não envolvesse mentira e traição. Você não ia entender. Ia fazer tudo sobre você. É sobre mim. Eu sou o marido dela. Quando sua esposa está infeliz, vocês conversam sobre isso. Trabalham juntos nisso. Você não sai por aí pelas costas dele com a ajuda da filha. Pai, sinto muito que você esteja magoado, mas a mãe merece ser feliz. Ela deu a vida inteira pra gente. Merece algo pra ela mesma. E eu não? Trabalhei 30 anos para sustentar essa família. Fui fiel, presente, apoiei vocês. Mas nada disso importa, porque a mãe precisa se sentir viva transando com algum cara chamado Rogério. O nome dele é Rogério. E ele é, na verdade, bem legal. Não me importa qual é o nome dele ou se ele é legal. Ele está dormindo com a minha esposa, com a sua mãe. E você ajudou isso a acontecer. Você entende o que fez? Ajudei a mãe a encontrar felicidade. Você destruiu o casamento dos seus pais. Parabéns, Camila. Espero que a felicidade da sua mãe tenha valido a pena. Desliguei. Joguei o telefone no banco do passageiro. Sentei ali tremendo de raiva, tristeza e incredulidade. Minha filha, minha menina, a criança que criei, apoiei pela faculdade e ajudei a comprar uma casa. Ela tinha olhado para o caso da mãe e decidido facilitar em vez de proteger o pai. Decidiu que a felicidade da Luciana importava mais que minha dor. Pensei sobre os últimos 6 meses. Todas as vezes que a Luciana tinha dirigido para Campinas dizendo que ia visitar a Camila. Todos os fins de semana que fiquei sozinho em casa, achando que minha esposa e filha estavam fazendo compras ou trabalhando em reformas da casa. Elas estavam planejando esses encontros românticos, coordenando horários, mentindo em conjunto. O André também devia saber. Ele tinha trocado mensagens comigo sobre a surpresa de aniversário, sabendo que a sogra dele estava na casa dele transando com o namorado. A família inteira tinha conspirado contra mim. Precisava pensar. Precisava planejar. Voltar para São Paulo significava ficar sozinho numa casa cheia de memórias e mentiras. Ficar em Campinas significava possivelmente esbarrar na Luciana ou no Rogério, ou ter que explicar para mais vizinhos. Entrei num hotel, peguei um quarto, sentei na cama e comecei a fazer listas. Primeiro, advogado. Precisava entrar com divórcio imediatamente antes que a Luciana pudesse esvaziar contas bancárias ou esconder bens. Segundo, documentar tudo. Conseguir a dona Marta para escrever uma declaração sobre o que testemunhou. Pegar cópias dos registros telefônicos da Luciana, mostrando meses de comunicação com o Rogério. Construir um caso à prova de balas. Terceiro, descobrir o que fazer sobre a Camila. Ela era adulta. Fez suas próprias escolhas, não podia controlar ela. Mas também não precisava manter relacionamento com alguém que me traiu tão profundamente. Liguei para o meu irmão Marcelo. Ele morava em Curitiba, era advogado de família ele mesmo, embora fosse indicar outra pessoa para cuidar do meu caso. Roberto, o que aconteceu? A Luciana está tendo um caso. A Camila ajudou ela. Acabei de descobrir. Estou em Campinas num hotel. Preciso de advogado. Jesus, você está bem? Não. Mas preciso agir rápido. Pode me ajudar? Claro. Vou ligar para o colega em São Paulo. O nome dele é Maurício Teixeira. Ele é excelente. Lida com divórcios complexos. Vou pedir para ele te ligar amanhã. Obrigado, Marcelo. Desculpa por isso. Roberto, não se desculpa. Sinto muito. Isso é terrível. Quer que eu vá aí? Não. Só preciso passar por isso. Me liga se mudar de ideia. Qualquer hora. Desligamos. Pedi serviço de quarto, comi mecanicamente, passei a noite pesquisando lei de divórcio no Brasil. Aprendi que adultério não era crime mais desde 1985, que a divisão de bens seguia o regime de casamento.
O nosso era comunhão parcial, o padrão. Metade de tudo adquirido durante o casamento seria dela. Aprendi sobre pensão alimentícia, que ela poderia pedir se comprovasse necessidade, que o tempo de casamento pesava na decisão. Dormi mal, acordando a cada 2 horas com a mente disparada. Quando amanheceu, já tinha tomado uma decisão. Ia fazer a Luciana se arrepender do que fez. Não através de violência ou casos de vingança, ou qualquer coisa que me fizesse parecer mal, mas através da destruição sistemática e metódica da vida que ela construiu em cima de mentiras. Sábado de manhã, dia do aniversário da Camila, dirigi de volta para São Paulo. Fui para a casa que dividira com a Luciana por 20 anos. Parecia igual a quando saí. Arrumada, confortável, cheia de fotos e lembranças de um casamento que aparentemente estava morto havia pelo menos 6 meses. Comecei a embalar as coisas da Luciana. Não tudo, só o suficiente para deixar claro. Roupas, produtos de higiene, itens pessoais. Coloquei tudo em caixas e empilhei na garagem. Troquei as fechaduras da casa. Cancelei os cartões de crédito que estavam no meu nome. Removi ela como beneficiária do meu seguro de vida e das contas de aposentadoria. No domingo à tarde, quando a Luciana normalmente voltaria da visita com a Camila, eu tinha transformado a casa de nossa em minha. Ela ligou às 6 da tarde. Roberto, cheguei em casa. Sinto tanto por sexta-feira. Por favor, podemos conversar? Estou em casa, vem buscar suas coisas na garagem. Você não mora mais aqui. O quê? Roberto, por favor. Suas coisas estão em caixas na garagem. As fechaduras foram trocadas. Pode ficar com a Camila, com o Rogério, com quem você quiser. Mas não fica mais comigo. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. Na verdade, posso. A casa está só no meu nome. Meus pais deram a entrada pra gente com o entendimento que era minha herança. Confere a escritura. Você não tem direito legal sobre ela. Isso é loucura. Cometi um erro, mas podemos resolver. Seu erro durou 6 meses e envolveu nossa filha. Isso não é um erro. É uma escolha. Uma série de escolhas. E agora estou fazendo a minha. Por favor, não faz isso. Vem buscar suas coisas ou vou doar tudo amanhã. Sua escolha. Desliguei. Ela ligou de volta 6 vezes. Não atendi. 1 hora depois, ela chegou com a Camila. Assisti pela janela enquanto carregavam caixas para Tucson da Luciana. Vi a Luciana chorando, o braço da Camila em volta dela, as duas olhando para casa como se não pudessem acreditar que isso estava acontecendo. Eu podia acreditar. Essa era a consequência natural das ações delas. Elas quebraram a confiança, destruíram uma família. Agora tinham que lidar com as consequências. Elas foram embora. Tranquei a porta e sentei na casa silenciosa que agora era só minha. Parecia vazia, mas limpa, como uma ferida que foi drenada. Doloroso, mas necessário. Maurício Teixeira ligou segunda de manhã. Nos encontramos no escritório dele na terça. Ele tinha 40 e poucos anos. Afiado, eficiente. O Marcelo me deixou a par do básico, Maurício disse. Sua esposa teve um caso. Sua filha facilitou. Você quer divórcio? Me conta tudo. Contei. Sobre o caso de 6 meses. O envolvimento da Camila. A polícia sendo chamada. Minha conversa com a Camila onde ela admitiu saber e facilitar tudo. Aqui está a realidade, Maurício disse quando terminei. Adultério não é crime no Brasil desde 85. Não impacta a divisão de bens. Vocês vão dividir tudo meio a meio a menos que você consiga provar dissipação de patrimônio no caso. Presentes caros, viagens, coisas assim. Consegue provar? Posso revisar os extratos do cartão de crédito, mas não sei o que procurar. Vou colocar um contador forense nisso. Quanto à pensão, você ganha mais que ela. Substancialmente mais. Ela pode alegar direito à pensão alimentícia. Ela trabalha numa livraria por escolha. Poderia ter emprego melhor, não importa. Os tribunais olham para a renda real, não potencial. Ela vai argumentar que sacrificou oportunidades de carreira para criar a Camila e apoiar sua carreira. Dado o tempo de casamento, provavelmente vai ganhar algum nível de pensão. Então ela me trai e ainda fica com meu dinheiro? Infelizmente sim, mas podemos minimizar.
Podemos argumentar por pensão só temporária, suporte enquanto ela se reestabelece. E podemos argumentar que o relacionamento dela com o Rogério impacta a necessidade de suporte se ele estiver provendo para ela. Eles estão morando juntos? Ainda não sei. Mas se estiverem, é alavancagem. Passamos 2 horas repassando estratégia. Maurício entraria com o pedido de divórcio imediatamente. Pediríamos medidas cautelares, impedindo a Luciana de acessar certas contas. Intimaríamos registros telefônicos para documentar o caso. Tomaríamos depoimento da Camila se necessário para estabelecer a linha do tempo e extensão do envolvimento dela. Mais uma coisa, Maurício disse enquanto finalizávamos. Entenda que isso vai ficar feio. A Luciana vai contratar advogado próprio. Vão te pintar como controlador, vingativo, irracional. Vão argumentar que você está reagindo exageradamente a um erro. Consegue lidar com isso? Venho lidando com traição das 2 pessoas em quem mais confiava. Consigo lidar com o que o advogado dela disser. Ótimo. Mantenha a cabeça baixa. Não entre em contato com a Luciana exceto através de mim. Não poste em redes sociais. Não faça nada que te faça parecer mal. Deixa ela ser quem parece irracional. Entendido. Os papéis de divórcio foram protocolados na quinta. A Luciana foi notificada na sexta na livraria. Segundo o oficial de justiça, ela chorou e disse que devia haver engano, que estávamos resolvendo as coisas. Não estávamos resolvendo nada. Eu estava queimando tudo. Os próximos 3 meses foram guerra conduzida através de advogados. A Luciana contratou uma advogada chamada doutora Beatriz Campos, que imediatamente me pintou como marido vingativo, punindo a Luciana por ser honesta sobre suas necessidades. Entraram com pedidos alegando que tranquei ilegalmente a Luciana para fora da casa conjugal, exigindo que eu pagasse aluguel de apartamento para ela, buscando acesso total a todas as contas. Maurício contra-argumentou cada pedido. Apontou que a casa era propriedade separada minha, que a Luciana escolheu sair ao se engajar em caso extraconjugal, que ela tinha família com quem podia ficar. A juíza dividiu a diferença. Determinou que a casa era minha, mas que eu tinha que pagar pensão provisória de R$ 4.000 por mês para Luciana até o divórcio ser finalizado. Tudo bem, ia pagar, mas não ia dar R$ 1 a mais do que legalmente obrigado. O contador forense encontrou evidência de dissipação. Ao longo de 6 meses, a Luciana gastou R$ 22.000 em roupas novas, joias, quartos de hotel e jantares. Tudo em cartões de crédito que eu pagava. Ela vinha financiando o caso dela com patrimônio conjugal. Maurício protocolou petição emendada buscando reembolso dessa dissipação para o patrimônio conjugal. A advogada da Luciana argumentou que era gasto normal para a mulher na casa dos 50, tentando se sentir confiante. Maurício rebateu que era gasto para facilitar caso extraconjugal e deveria ser reembolsado para o patrimônio. O processo de descoberta de provas foi brutal. Intimamos os registros telefônicos da Luciana mostrando milhares de mensagens e ligações para o número do Rogério. Intimamos os e-mails dela, encontrando cartas de amor e mensagens explícitas. Tomamos o depoimento da Camila, que admitiu sob juramento que sabia do caso desde o começo. Ofereceu a casa como local de encontro e mentiu para mim repetidamente para encobrir a mãe. A senhora sentiu alguma culpa por mentir para o seu pai? Maurício perguntou durante o depoimento. Me senti mal, a Camila disse. Mas me senti pior vendo minha mãe infeliz. Ela desistiu de tudo por nós. Merecia ter algo que a fizesse feliz. Mesmo que esse algo fosse infidelidade, ela tentou conversar com o pai sobre os problemas. Ele não escutou. Quando ela tentou conversar com ele, não sei datas específicas, mas ela me disse que tentou. Você já presenciou essas tentativas? Não. Então você está se baseando na caracterização que sua mãe fez das tentativas dela de se comunicar com seu pai? Sim. Ocorreu a você que sua mãe poderia estar justificando o caso dela, alegando que tentou consertar o casamento quando na verdade não tentou? Objeção, disse doutora Beatriz. Especulação. Vou reformular. Você alguma vez perguntou para o seu pai se sua mãe tentou discutir problemas no casamento? Não.
Por que não? Porque acreditei na minha mãe. O depoimento deixou claro que a Camila escolheu lado sem nem tentar pegar minha perspectiva. Aceitou a versão da Luciana como verdade absoluta e tomou decisões baseadas nisso. Fui convidado a assistir o depoimento, mas Maurício aconselhou contra. Você só vai ficar com raiva e isso não ajuda. Deixa eu cuidar. Ele estava certo. Ler a transcrição já foi difícil o suficiente. Ouvir a Camila defender as ações dela enquanto me jogava para debaixo do ônibus teria sido insuportável. A Luciana e eu fomos obrigados a tentar mediação antes do julgamento. Nos encontramos num escritório neutro com um mediador, os dois advogados presentes. Foi a primeira vez que vi a Luciana desde a noite que saí de Campinas. Ela parecia terrível, magra, cansada, mais velha que seus 52 anos. Ela tentou me olhar nos olhos quando sentamos. Olhei para meu bloco de anotações. O mediador explicou o processo. Discutiríamos cada questão: divisão de bens, pensão, contas de aposentadoria, e tentaríamos chegar a acordo. Se não conseguíssemos, iríamos a julgamento. Vamos começar com a casa, o mediador disse. Senhor Silva alega que é propriedade separada. Senhora Silva, qual sua posição? Morei lá por 20 anos, a Luciana disse. Mantive ela, decorei, fiz dela um lar. Deveria receber metade do valor. A casa foi comprada com a entrada dos meus pais como minha herança, eu disse. A Luciana não contribuiu nada para a compra. Contribuí meu trabalho. Como minha esposa, não como coproprietária. A escritura está só no meu nome. A lei brasileira é clara que propriedade adquirida por doação ou herança permanece separada, a menos que seja explicitamente misturada. Então não ganho nada? Depois de 33 anos de casamento, não ganho nada? Você ganha metade de tudo que adquirimos durante o casamento. A casa não faz parte disso. A Luciana começou a chorar. Doutora Beatriz colocou a mão no braço dela. Esse é exatamente o tipo de comportamento vingativo. Não é vingativo, Maurício interrompeu. É seguir a lei. A casa é propriedade separada. Senhora Silva não tem direito a ela. Ficamos indo e vindo por 3 horas. Concordei em dividir as contas de aposentadoria meio a meio, embora a maior parte do saldo viesse dos meus ganhos. Concordei em dar o carro dela para ela totalmente quitado. Concordei em dividir móveis e pertences pessoais. Mas não cedi na casa, nem em limitar a pensão. Ofereci 5 anos de pensão a R$ 2.000 por mês. Ela queria 10 anos a 4.000 por mês. Você está tentando me punir? A Luciana disse num ponto, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Está usando o divórcio para me machucar porque eu te machuquei. Estou me protegendo. Eu disse calmamente. Você passou 6 meses me mentindo, roubando das nossas contas para financiar um caso e recrutando nossa filha para te ajudar. Não te devo nada além do que a lei exige. Cometi um erro. Você fez uma escolha. Cada vez que mandou mensagem para o Rogério, cada vez que dirigiu para Campinas, cada vez que olhou nos meus olhos e mentiu, foram escolhas. Sinto muito. Ela soluçou. Sinto muito mesmo. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe. O que você achou que ia acontecer? Que eu ia descobrir e ficar de boa. Achei que poderíamos resolver, ir para terapia, consertar as coisas. Você não conserta um casamento destruindo ele primeiro. Não chegamos a acordo. O mediador agendou uma segunda sessão para o mês seguinte. Saímos separadamente. A Luciana chorando no estacionamento com doutora Beatriz. Eu caminhando para o meu carro sentindo nada além de alívio por ter me mantido firme. Maurício ligou naquela noite. Você foi muito bem hoje. Não perdeu a calma, não deu munição para elas. Doutora Beatriz vai pressionar para ir a julgamento se não fecharmos acordo. Mas acho que a Luciana vai rachar antes disso. Ela não quer testemunhar sob juramento sobre o caso na frente de juiz. E se ela não rachar? Aí vamos a julgamento e ganhamos. A evidência é esmagadora. Ela cometeu adultério, dissipou o patrimônio conjugal, envolveu sua filha na decepção. Juiz nenhum vai recompensar esse comportamento. E a Camila?
O que posso fazer sobre o envolvimento dela? Legalmente? Nada. Ela é adulta. Não quebrou nenhuma lei. Moralmente? Se comportou terrivelmente. Mas não há recurso legal. Não falo com ela desde a ligação inicial. Ela tentou entrar em contato, mas ignorei. Esse é seu direito. Você não é obrigado a manter relacionamento com alguém que te traiu, mesmo que essa pessoa seja sua filha. Ela vinha postando no Facebook sobre como estava magoada por eu estar cortando ela, se fazendo de vítima. Bloqueia ela. Não engaja. Deixa ela contar a história que quiser. Você sabe a verdade. Já tinha bloqueado a Camila nas redes sociais, mas amigas dela começaram a me procurar, perguntando o que aconteceu, por que eu estava sendo tão frio com minha filha num momento já difícil. Ignorei todas. Deixa pensarem o que quiserem. Minha reputação no círculo social da Camila era a menor das minhas preocupações. A segunda sessão de mediação, um mês depois, não foi melhor que a primeira. Doutora Beatriz tinha treinado a Luciana a ser mais agressiva. Exigir o que tinha direito em vez do que era justo. Deu para trás. Você teve um caso, eu disse quando ela exigiu metade do valor da casa. Destruiu nosso casamento. Você não é recompensada por isso. Passei 30 anos te apoiando. E eu passei 30 anos provendo para você. Estamos quites. Pega sua metade dos bens e segue em frente. Você não tem coração. Sou prático. Estamos nos divorciando porque você traiu. Isso tem consequências. Terminamos a sessão sem progresso. Doutora Beatriz disse a Maurício que ia protocolar pedido de julgamento. Nos vemos no tribunal, ela disse enquanto arrumava a pasta. Ansioso por isso, Maurício respondeu. O julgamento foi marcado para 6 semanas depois. Maurício passou essas semanas preparando testemunhas, organizando evidências, elaborando argumentos. Eu passei trabalhando, indo para a academia, tentando construir uma vida que não girasse em torno de traição e raiva. Saí com uma mulher chamada Fernanda por 3 semanas antes de perceber que não estava pronto. Ela foi gentil quando terminei. Me liga se mudar de ideia, ela disse. Mas dá um tempo para se curar primeiro. Ela estava certa. Não estava curado. Estava só anestesiado. 2 semanas antes do julgamento, doutora Beatriz ligou para o Maurício com proposta de acordo. A Luciana aceitaria 6 anos de pensão a R$3.000 por mês. Metade das contas de aposentadoria. O carro dela. Metade dos bens pessoais. Abriria mão de todas as reivindicações sobre a casa. Ela cedeu. Maurício disse quando me ligou. Não quer testemunhar. O Rogério provavelmente também não quer testemunhar. Aceita o acordo. 6 anos é mais do que eu queria. Mas não é 10. E 3.000 é menos que 4. Está pagando 108.000 no total num casamento de 33 anos com sua disparidade de renda. É uma vitória. Pensei sobre isso. 6 anos de pagamentos. R$108.000. Um número que conseguia viver se significasse estar livre. Tá bom, eu disse. Aceito. O acordo foi redigido, assinado e protocolado no tribunal. A juíza aprovou sem audiência. Assim, 33 anos de casamento se dissolveram num documento legal dividindo bens e atribuindo obrigações. A Luciana me mandou e-mail depois do decreto final ser homologado. Sei que nunca vai me perdoar, mas quero que saiba que nunca parei de te amar. Só me perdi e fiz escolhas terríveis. Sinto muito pela dor que causei. Espero que um dia você encontre felicidade de novo. Deletei sem responder. Não queria a desculpa dela. Não queria o amor dela. Queria ela fora da minha vida. E agora estava. A Camila continuou tentando entrar em contato. E-mails, mensagens de voz, até uma carta mandada para casa. Todas diziam a mesma coisa. Ela sentia muito que eu estava magoado, mas mantinha a decisão de ajudar a Luciana e esperava que eventualmente pudéssemos reconstruir nosso relacionamento. Finalmente respondi com um único e-mail. Você escolheu sua mãe em vez de mim. Facilitou o caso dela e mentiu para mim por 6 meses. Não perdoo isso. Não entre mais em contato. Ela não entrou. Ou talvez entrou e bloqueei antes de ver. O André me mandou mensagem alguns meses depois do divórcio finalizar. Entendo que você está bravo com a Camila.
Não te culpo. Mas quero que saiba que não estava ciente da extensão do que estava acontecendo. Sabia que a Luciana estava visitando, mas achei que era só tempo de mãe e filha. Quando descobri sobre o Rogério estar lá, fiquei tão chocado quanto você. Não acreditei nele. Ele tinha trocado mensagens comigo coordenando a surpresa de aniversário sabendo que a sogra dele estava na casa. Sabia de algo, mas não tinha energia para discutir com ele. Só respondi: tá bom. 1 ano depois do divórcio, vendi a casa. Era grande demais para uma pessoa e cheia demais de memórias. Comprei um apartamento no centro, moderno e impessoal. Um lugar para recomeçar sem fantasmas. Saí em alguns encontros, mas nada grudou. A confiança estava danificada demais. Toda vez que uma mulher parecia interessada, me pegava procurando sinais que ela estava mentindo, escondendo algo, esperando para me trair. Minha terapeuta, doutora Silvia, trabalhava isso comigo. Nem todo mundo é a Luciana. Ela dizia repetidamente: você está punindo pessoas novas pelos erros dela. Estou me protegendo. Você está se isolando. Tem diferença. Talvez ela estivesse certa. Mas isolamento parecia mais seguro que vulnerabilidade. Soube por amigos em comum que a Luciana e o Rogério terminaram. Aparentemente, uma vez que o caso foi exposto e não era mais segredo, perdeu o apelo. A Luciana estava morando sozinha num apartamento, trabalhando em outra livraria, tentando reconstruir. Parte de mim sentiu satisfação com isso. Parte de mim só sentiu cansaço. A Camila teve uma bebê, uma menina. Mandou anúncio. Uma foto da criança com o nome Isabela escrito em caligrafia bonita. Olhei para a foto da minha neta e não senti nada. Deveria ter sentido alegria, ou pelo menos curiosidade. Em vez disso, só senti a distância que cresceu entre a Camila e eu. Não respondi ao anúncio. Não mandei presente. Não reconheci o nascimento de jeito nenhum. A Camila era uma estranha agora. Alguém que conheci que provou não ser confiável. A filha dela era filha de estranha. Mais tempo passou. Fui promovido no trabalho. Comprei carro novo. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. Construí uma vida que era minha, descomplicada pelas necessidades ou mentiras de outras pessoas. 2 anos depois do divórcio, no que teria sido nosso 35º aniversário de casamento, recebi e-mail de um endereço que não conhecia. O assunto era: me desculpa, quase deletei, mas algo me fez abrir. Pai, sei que não quer ouvir de mim. Respeito isso. Mas preciso que saiba uma coisa. A Isabela está doente. Ela tem leucemia. Pegamos cedo e o prognóstico é bom, mas ela precisa de transplante de medula óssea. Eu e o André não somos compatíveis. Checamos o registro nacional, mas não encontramos doador ainda. Estou pedindo, implorando. Você poderia fazer o teste? Você é avô dela, pode ser compatível. Sei que não mereço sua ajuda. Sei que destruí nosso relacionamento. Mas a Isabela é inocente. Por favor, por ela. Camila. Li 3 vezes. Minha neta tinha leucemia. Uma criança de 2 anos estava doente e precisava de ajuda. E a Camila estava me pedindo, o pai que traiu, para potencialmente salvá-la. Meu primeiro instinto foi deletar o e-mail e esquecer. A Camila fez suas escolhas. Fiz as minhas. Estávamos encerrados. Mas uma criança de 2 anos com câncer não fez escolha nenhuma. A Isabela não me traiu. Era só uma criança doente que precisava de ajuda. Sentei com isso por 2 dias. Liguei para a doutora Silvia e conversei sobre. O que você quer fazer? Ela perguntou. Não sei. Parte de mim quer ajudar porque ela é minha neta e está doente. Parte de mim quer recusar porque ia machucar a Camila. E quero que a Camila sinta a dor que me fez sentir. Essa é honestidade. Então, qual parte você quer ouvir? A pergunta não é qual parte você quer ouvir. É com qual parte consigo conviver. Consigo conviver comigo mesmo recusando ajudar uma criança doente porque estou bravo com a mãe dela? Consigo conviver se a Isabela morrer porque não quis fazer o teste? Consegue? Não. Acho que não. Fiz o teste. Fui no hospital, dei sangue, preenchi formulários. Disseram que os resultados sairiam em 1 semana. Não contei para Camila que estava testando. Não respondi o e-mail.
Só fiz e esperei. 5 dias depois, a ligação veio. Eu era compatível. Não perfeito, mas próximo o suficiente que era viável como doador. A coordenadora de transplante explicou o processo. Envolveria cirurgia, anestesia geral, tempo de recuperação. Havia riscos, embora mínimos para adulto saudável. Quando vocês precisam de resposta? Perguntei. Precisamos agendar logo. A condição da criança está estável, mas pode deteriorar. Quanto antes, melhor. Eu faço, eu disse. Vou doar. Vamos precisar entrar em contato com a família então. Obrigada por estar disposto a doar. Desliguei e sentei no meu apartamento, sentindo algo rachar dentro de mim. Ia salvar a Isabela. Mas isso significava ver a Camila de novo. Significava estar conectado a essa família que cortei. O hospital entrou em contato com a Camila. Ela me ligou imediatamente. Pai, disseram que você é compatível. Disseram que está disposto a doar. É verdade? É, meu Deus. Obrigada. Muito obrigada. Você está salvando a vida dela. Estou fazendo pela Isabela. Não por você. Eu sei. Entendo. Mas ainda assim, obrigada. Vou fazer a doação. Mas isso não significa que estamos reconciliados. Não significa que perdoo o que você fez. Estou ajudando uma criança doente. Só isso. Entendo. Quaisquer condições que você quiser. Só obrigada. A cirurgia foi agendada para 3 semanas depois. Passei pelas consultas pré-operatórias, exames de saúde, sessões de aconselhamento onde garantiram que entendia os riscos e estava fazendo isso voluntariamente. No dia da cirurgia, a Camila estava no hospital com o André. Ela tentou me abraçar quando me viu. Dei um passo atrás. Não, eu disse. Por favor. Certo. Desculpa. Só... Estou tão grata. Como está a Isabela? Ela está estável, esperando o transplante. Os médicos estão otimistas de que vai pegar. Que bom. Sentamos em silêncio constrangedor até me chamarem. A cirurgia foi tranquila. Extraíram medula óssea do meu quadril, processaram, prepararam para o transplante. Acordei dolorido e grogue. Fiquei de observação por uma noite. A Camila visitou meu quarto. Ficou na porta parecendo incerta. Vão transplantar a medula amanhã de manhã, ela disse. Os médicos estão confiantes que vai pegar. Ótimo. Pai, sei que não quer falar sobre nós. Mas preciso dizer uma coisa. Estava errada sobre tudo. Deveria ter conversado com você sobre a infelicidade da mãe. Deveria ter tentado fazer vocês irem para terapia. Não deveria ter ajudado ela a ter um caso. Me convenci que estava apoiando a mãe. Mas na verdade só estava pegando o caminho fácil. Era mais fácil ajudar ela a dar a volta por fora do que confrontar os problemas de verdade. Sinto muito. De verdade. Olhei para minha filha. Ela tinha 32 anos agora. Mãe, ela mesma. Finalmente entendendo que ser pai significa fazer escolhas difíceis, não facilitar as ruins. Você me machucou mais que a Luciana machucou, eu disse. Porque você era minha filha. Eu esperava a traição da Luciana no final, mas nunca esperei a sua. Eu sei. Fui egoísta. Queria que a mãe fosse feliz e não pensei no que isso custava para você. Você entende agora? Agora que você é mãe. Alguém ia querer que ajudasse o André a te trair? Não. Deus, não. Ficaria devastada. Foi o que você fez comigo. As lágrimas da Camila eram reais, não manipuladoras. Sei que não posso desfazer, mas quero tentar compensar. Não para voltar ao que era porque não podemos, mas para construir algo novo, se você estiver disposto. Fiquei quieto por muito tempo. A raiva que me sustentou por 2 anos ainda estava lá, mas estava cansada. Agarrar ódio era exaustivo. Não consigo te perdoar, eu disse finalmente. Ainda não, talvez nunca, mas posso estar na mesma sala que você pelo bem da Isabela. Talvez isso seja suficiente por enquanto. É mais do que mereço. Obrigada. A Camila saiu. Fiquei deitado na cama do hospital pensando sobre escolhas e consequências. Sobre como traição danifica a confiança de jeitos que nunca curam completamente. Sobre como ser avô muda suas prioridades mesmo quando você não quer.
O transplante da Isabela foi bem sucedido. A medula pegou. O prognóstico dela melhorou dramaticamente. Ia precisar de monitoramento por anos, mas os médicos estavam otimistas sobre recuperação total. Visitei ela uma vez no hospital. Vi essa menina minúscula com tubos e monitores lutando contra a doença que era jovem demais para entender. Ela olhou para mim com os olhos da Luciana e o sorriso da Camila, e algo em mim mudou. Não conseguia odiar a Camila para sempre. Não quando a filha dela precisava de mim. Não conseguia segurar rancor quando a vida era tão frágil. A Camila e eu começamos a conversar. Cautelosamente. Com limites. Não perguntei sobre a Luciana. Ela não empurrou por mais do que eu estava disposto a dar. Focamos na Isabela, nos tratamentos dela, no progresso, no futuro. Conheci a Isabela quando ela tinha 3 anos, pós-recuperação. Ela era tímida, mas doce, curiosa sobre o avô que nunca conheceu. Trouxe livros e brinquedos, visitei por períodos curtos. Tentei descobrir como estar presente sem ser consumido. Não era reconciliação, era algo novo. Um relacionamento construído em verdade em vez de mentiras, em limites claros em vez de suposições. A Camila sabia onde estava. Eu sabia onde estava. E a Isabela ganhava ter um avô que aparecia quando importava. 3 anos depois do divórcio, a Luciana mandou outro e-mail. Soube que você salvou a Isabela, que doou medula. Obrigada por estar lá para Camila e pro André quando precisaram de ajuda. Sei que fez pela Isabela, não por mim. Mas ainda assim, obrigada. Tenho orgulho do homem que você é, mesmo tendo destruído nossa chance de ficarmos juntos. Você merecia melhor do que dei. Dessa vez não deletei. Li. Reconheci que a Luciana finalmente aprendeu algo com os erros dela, e segui em frente. 4 anos depois do divórcio, conheci alguém. O nome dela era Helena. Ela era arquiteta paisagista, divorciada sem filhos. Nos conhecemos num evento profissional. Começamos a conversar sobre projetos de urbanização e a conversa fluiu naturalmente. Saímos devagar. Fui honesto sobre minha história, sobre a traição, a raiva, o processo lento de cura. Ela foi paciente, compreensiva, segura o suficiente de si mesma para não levar minha cautela como pessoal. Não sou sua ex-esposa, a Helena disse depois que fui particularmente retraído sobre algo pequeno. Não vou mentir para você nem te trair, mas você precisa decidir se está disposto a confiar de novo ou se vai passar o resto da vida sozinho porque a Luciana quebrou algo em você. Ela estava certa. Tinha uma escolha: ficar quebrado ou arriscar ser machucado de novo. Ficar seguro e solitário ou ser vulnerável e potencialmente construir algo real. Escolhi vulnerável. Era aterrorizante e desconfortável, e às vezes ainda procurava sinais que ela estava me enganando. Mas a Helena foi paciente com meu estrago, e devagar aprendi a confiar de novo. Casamos 5 anos depois do meu divórcio. Cerimônia pequena, amigos próximos e família. A Camila veio com o André e a Isabela. Era estranho, mas controlável. Estávamos construindo algo civil, se não próximo. A Luciana não veio, não convidei, mas mandou cartão desejando felicidades, o que apreciei pelo que era. Reconhecimento que ambos seguimos em frente. A vida se acomodou em novos padrões. A Helena e eu compramos casa juntos. Misturamos nossas vidas. Construímos parceria baseada em honestidade e comunicação. Mantive contato com a Isabela. Vi ela crescer numa criança brilhante e saudável que me chamava de vovô Dan e pedia histórias sobre quando a mãe dela era pequena. A Camila e eu éramos cordiais. Nunca seríamos próximos do jeito que fomos antes da traição dela. Aquela confiança estava perdida. Mas podíamos ser família de jeito diferente. Presentes para momentos importantes. Apoiadores quando necessário. Respeitosos com os limites. 6 anos depois do divórcio, o último pagamento de pensão passou. R$108 mil ao longo de 6 anos. A última transferência foi processada e senti uma sensação de completude. Os laços legais estavam cortados. As obrigações financeiras cumpridas.
A Luciana estava verdadeiramente fora da minha vida, exceto como avó da Isabela em eventos ocasionais. Nunca mais falei com ela exceto brevemente de passagem nas festas de aniversário e apresentações escolares da Isabela. Éramos cordiais, breves, distantes. A raiva queimou anos atrás, substituída por indiferença. A Camila e eu permanecemos cautelosamente conectados. Nunca seríamos o que fomos antes, mas encontramos novo equilíbrio. Eu era avô da Isabela. Aparecia para coisas importantes. Mandava presentes e cartões. Estava presente, mas não íntimo. Era suficiente. Uma noite, 9 anos depois do divórcio, a Helena me perguntou se já tinha perdoado a Luciana e a Camila. Não sei, eu disse honestamente. Não estou mais com raiva, mas perdão implica algo que não sei se sinto. O que você sente? Aceitação. Elas fizeram o que fizeram. Respondi como respondi. Todos sobrevivemos. Todos estamos construindo vidas diferentes agora. Talvez isso seja melhor que perdão. Talvez, a Helena concordou. 10 anos depois do divórcio, recebi e-mail da dona Marta. Estava se mudando para casa de repouso e limpando a casa. Encontrou um pacote na garagem dela que achava ser destinado para minha filha. Estava lá desde aquela noite que a polícia veio. Eu queria que mandasse para mim o aparelho de jantar, a antiguidade que levei para surpreender a Camila pro aniversário de 30 anos dela. Esteve na garagem da dona Marta por uma década. Sim, respondi. Manda para mim, por favor. Chegou 2 semanas depois, ainda embrulhado nos cobertores que usei para proteger. Desembrulhei cuidadosamente. O aparelho de jantar estava intacto, lindo, funcional. Pedaço de história da família que deveria ter sido presente, mas virou símbolo de traição. Pensei em dar para Camila agora, 10 anos atrasado. Pensei no gesto significando algo sobre perdão e família. Mas isso parecia falso. Não queria grandes gestos ou momentos simbólicos. Em vez disso, dei para Helena. Era da minha avó, contei. Deveria ficar na família. Mas com alguém que vai apreciar pelo que é em vez do que representa. A Helena entendeu sem eu explicar mais. Montou na sala de jantar dela, usou para os trabalhos de design. E o aparelho de jantar virou parte de história nova, em vez de ficar preso na velha. Isso pareceu certo. Não perdão. Não reconciliação. Só seguir em frente com o que tinha e construir algo novo dos pedaços que restaram. 10 anos depois daquela noite terrível em Campinas, olhei para minha vida e vi algo que não tinha durante meu casamento. Honestidade. Meu relacionamento com a Helena era construído em verdade. Meu relacionamento com a Camila era cauteloso, mas claro. Meu relacionamento com a Isabela era descomplicado pelo passado. Tudo era real. Nada era performance. A vingança que consegui não foi dramática nem catártica. Foi simplesmente isso. Construí vida melhor sem a Luciana do que jamais tive com ela. Encontrei felicidade que não exigia mentiras, segredos ou traição. Aprendi a confiar de novo. Devagar, cuidadosamente, com alguém que mereceu. A Luciana viveu a vida dela com conhecimento que destruiu algo real por algo que acabou sendo sem sentido. O Rogério seguiu em frente. A Camila aprendeu lições difíceis. E a Luciana ficou sozinha com as consequências de escolhas que fez anos atrás. Isso foi vingança suficiente. Não destruição, mas demonstração. Não punição. Mas prova que ela não me quebrou. Só me redirecionou para algo melhor. A Isabela fez 12 anos. Comemoramos na casa da Camila. Família inteira lá. O André, a Camila, eu, a Helena, até a Luciana, estranhamente presente no fundo. A Isabela apagou as velas e fez pedido. Olhou para os rostos ao redor dela, com olhos inocentes que não sabiam da história complicada que conectava todos nós. Nunca ia saber sobre aquela noite 10 anos atrás, quando o avô dela quase atravessou porta, que teria mostrado algo que não podia ser desvisto. Nunca ia saber sobre traição, raiva e estrada longa até algo parecido com paz. Só sabia que tinha família. Complicada, imperfeita, mas presente. E talvez isso fosse suficiente. Naquela noite, dirigindo para casa com a Helena,
Pensei no homem que fui 10 anos atrás. O homem que confiou completamente e foi destruído por essa confiança. O homem que ficou na sala da Dona Marta, ligando para a polícia sobre a própria esposa enquanto o mundo desabava. Aquele homem se foi, substituído por alguém mais duro, mas mais sábio. Alguém que sabia que confiança era conquistada, não dada. Que amor exigia verdade como fundação. Que famílias podiam ser reconstruídas mesmo depois de serem despedaçadas. A vingança não foi o que achei que seria. Não foi a Luciana sofrendo ou a Camila implorando perdão ou qualquer acerto de contas dramático. Foi mais quieta que isso. Foi eu sentado no carro com minha esposa, indo para casa que compramos juntos, vivendo vida construída em honestidade, enquanto a Luciana vivia sozinha com suas escolhas. E a Camila vivia com um conhecimento que sacrificou o relacionamento com o pai por mentira. Essa foi a vingança. Venci sobrevivendo, reconstruindo, recusando deixar a traição delas definir minha vida. Elas perderam destruindo algo insubstituível e passando o resto das vidas sabendo que fizeram isso. E em algum lugar em Campinas, a Dona Marta estava em casa de repouso, contando histórias sobre a noite que impediu o homem de entrar num pesadelo. E talvez de algum jeito pequeno salvou a vida dele. Porque se tivesse entrado naquela casa sem aviso, se tivesse visto a Luciana com o Rogério sem preparação, sem testemunhas, sem tempo para processar, não sei o que teria feito. Violência talvez. Algo que destruiria minha vida junto com o casamento. A Dona Marta me deu presente ao me parar. Tempo para processar. Escolha de como reagir. Controle sobre situação que facilmente poderia ter saído do controle. Mandei flores para ela todo ano no aniversário daquela noite, com cartão que dizia simplesmente: "Obrigado por me salvar." Ela nunca respondeu. Não precisava. Sabia o que significava. Os anos continuaram passando. A vida seguiu seus ritmos. A Helena e eu viajamos. Trabalhamos. Construímos vida que era nossa. Visitei a Isabela regularmente. Vi ela crescer de criança doente para adolescente saudável. Vi ela desenvolver personalidade própria, interesses, sonhos. Ela perguntou uma vez, quando tinha 14 anos, por que eu e a vovó Luciana não ficávamos juntos. Adultos às vezes crescem em direções diferentes, eu disse. Sua avó e eu queríamos coisas diferentes. Foi melhor para os dois seguirmos caminhos separados. Você ainda gosta dela? Desejo o melhor para ela. Mas não somos próximos. E a mãe? Vocês costumavam ser próximos? Costumávamos. Mas algumas coisas aconteceram que mudaram nosso relacionamento. Ainda amo sua mãe, mas de jeito diferente agora, com mais limites. Isso te deixa triste? Às vezes. Mas também me deixa mais sábio. Às vezes, pessoas que amamos nos decepcionam. Temos que decidir como lidar com isso. Como você lidou? Escolhi me proteger. Mas também escolhi não deixar a decepção me destruir. Encontrei jeito de seguir em frente enquanto ainda era eu mesmo. A Isabela pensou sobre isso. Acho que você é corajoso, ela disse. Não sou corajoso. Só sobrevivi. Mas aquela conversa ficou comigo. Porque tinha razão num sentido. Levou coragem para reconstruir. Para confiar de novo. Para deixar a Helena entrar depois do que a Luciana fez. Levou coragem para doar medula mesmo estando bravo com a Camila. Para escolher humanidade sobre vingança. Levou coragem para construir nova vida em vez de ficar enterrado na raiva da velha. 15 anos depois do divórcio, a Luciana me procurou perguntando se poderíamos tomar café. Quase disse não. Mas curiosidade venceu. Nos encontramos num café neutro. A Luciana parecia mais velha, cansada, mais em paz. Obrigada por se encontrar comigo, a Luciana disse. Não tinha certeza se viria. Também não tinha. O que você queria conversar? Queria me desculpar. De verdade me desculpar. Não só mandar e-mails. Você merecia melhor do que dei durante nosso casamento e durante o divórcio. Fui egoísta e cruel. Justifiquei comportamento terrível dizendo a mim mesma que merecia felicidade. Sinto muito. Tá bom. Sei que desculpa não conserta nada.
Mas precisava que você ouvisse pessoalmente. E queria que soubesse que estou em terapia agora, trabalhando para entender por que fiz o que fiz, tentando ser pessoa melhor que a mulher que te machucou. Como está indo? Difícil, mas necessário. Vejo a Isabela regularmente agora. A Camila e eu estamos reconstruindo nosso relacionamento. Estou tentando ser mãe e avó que deveria ter sido em vez da mulher egoísta que fui. Que bom. A Isabela é ótima menina. Merece melhor do que o que aconteceu. Merece. E você também. Sinto muito mesmo, Roberto. Olhei para essa mulher que amei por 3 décadas. Essa estranha que destruiu nosso casamento e depois sumiu no meu passado. Senti nada além de leve tristeza pelos anos que desperdiçamos. Aceito a desculpa, eu disse. Fico feliz que esteja melhorando. Mas não vamos ser amigos. Não vamos ter relacionamento além de ser a voz da Isabela nos mesmos eventos. Isso é tudo que posso dar. Entendo. É mais do que mereço. Terminamos o café fazendo conversa fiada sobre a Isabela, a Camila e o tempo. Depois nos despedimos. 2 pessoas que costumavam ser casadas reconhecendo que ambas seguiram em frente. A Helena perguntou como foi quando cheguei em casa. Estava tudo bem, eu disse. Ela se desculpou. Aceitei. Terminamos. Terminado como com raiva ou terminado como em paz. Terminado como em nem penso mais nela. Ela não é minha esposa. Não é meu problema. É só alguém que conheci que me ensinou lições difíceis sobre confiança. Isso é saudável. 18 anos depois do divórcio, recebi convite para a formatura da Isabela no ensino médio. Fui com a Helena. Sentamos várias fileiras atrás da Luciana. Vi a Isabela atravessar o palco, pegar o diploma, sorrir para a multidão. Essa menina que salvei quando tinha 2 anos. Que não me conhecia então. Que me conhecia agora como vovô Dan, que aparecia para coisas importantes e mandava presentes no aniversário. Depois da cerimônia, a Isabela veio até mim. Vovô Dan, você veio. Não ia perder, eu disse. Estou orgulhoso de você. Obrigada. Por tudo. Por estar aqui. Por me salvar quando eu era bebê. Por ser o melhor avô. Você merece, Isabela. Ela me abraçou e senti algo se soltar no meu peito. Algo que segurava há quase 20 anos. Não era perdão exatamente. Mas era libertação. A Camila se aproximou depois que a Isabela saiu. Obrigada por vir, ela disse. Significa muito para ela. E para mim, ela é ótima menina, eu disse. Vocês fizeram um bom trabalho criando ela. Tentamos. E pai, sei que nunca vamos ter de volta o que tínhamos. Mas obrigada por não desistir completamente de nós. Por estar aqui quando importa. É o que consigo dar. É mais do que mereci. 20 anos depois daquela noite em Campinas, sentei no consultório da doutora Silvia para a última sessão. Você percebe que não precisa mais de mim, ela disse. Fez o trabalho. Curou tanto quanto vai curar. Construiu vida nova. Encontrou paz. Encontrei? Você me diz. Ainda está com raiva? Não. Nem um pouco. Ainda pensa na Luciana? Só quando vejo ela em eventos da família. E então é só neutra. Ela é pessoa que conheci há muito tempo que me machucou e depois seguiu em frente. E a Camila? Complicado, mas controlável. Temos relacionamento. Não é o que era, mas é algo. E você? Como se sente sobre você? Sinto que sobrevivi, que fui testado de jeito que ninguém deveria ser testado. E saí do outro lado ainda sendo eu mesmo. Mais duro, talvez. Mais cauteloso. Mas ainda capaz de amar, confiar, construir. Isso é cura, Roberto. Não significa que nunca foi ferido. Significa que as feridas não te definem mais. Então acho que terminamos aqui. Acho que sim. Mas minha porta está sempre aberta se precisar. Obrigado, doutora Silvia. Por tudo. Saí daquele consultório pela última vez, sabendo que tinha finalmente deixado para trás a pessoa que fui naquela noite em Campinas. O homem quebrado, traído, destruído, substituído por alguém que sobreviveu, reconstruiu, prosperou. 21 anos depois do divórcio, a Isabela se casou. Cerimônia linda num jardim.
família inteira presente. Caminhei pela multidão antes da cerimônia começar. Vi a Luciana sentada sozinha. Parecia pequena, frágil, velhinha além dos seus 73 anos. Sentei ao lado dela. Como você está, Luciana? Roberto. Estou bem. Você? Bem. A Helena está ali. Gesticulei para onde minha esposa estava conversando com outros convidados. Ela parece adorável. Sou sortudo. Silêncio. Depois, você me perdoou. Por tudo. Pensei sobre isso. Não sei se perdão é a palavra certa, mas não estou mais com raiva. Você fez escolhas. Eu fiz escolhas. Todos pagamos preços. Todos seguimos em frente. Isso é mais do que mereci. Provavelmente. Mas sou velho demais para carregar rancor. A vida é curta demais. A Luciana acenou. Você sempre foi melhor pessoa que eu. Não melhor. Só diferente. Só alguém que escolheu caminho diferente. A cerimônia começou. A Isabela estava linda, radiante, feliz, e olhando ela trocar votos com o parceiro, prometendo honestidade e fidelidade e amor, pensei em como a vida dá voltas. Essa menina existia porque salvei ela. Salvei ela apesar de estar com raiva da mãe, porque no final escolhi humanidade sobre vingança. E agora estava aqui, celebrando o começo da vida adulta dela, rodeado por família complicada, imperfeita, que de alguma forma sobreviveu a tudo. A recepção foi alegre. Dancei com a Helena. Conversei com parentes. Fiquei longe da Luciana na maior parte, mas não porque estava evitando, simplesmente porque não tinha nada a dizer. Ela era parte do passado. Capítulo encerrado. A Isabela me procurou durante a recepção. Vovô Dan, posso falar com você um minuto? Claro. Nos afastamos do barulho. Ela pegou minha mão. Quero agradecer. Por tudo. Por me salvar quando eu era bebê. Por estar presente mesmo quando as coisas eram complicadas. Por ser avô mesmo quando não precisava ser. Isabela, você é minha neta. É claro que ia estar presente. Mas não precisava. Depois do que a mãe fez, você poderia ter cortado todos nós, mas não cortou. Escolheu estar aqui. Porque você merecia ter avô. Independente dos erros que sua mãe cometeu. Sei que nunca vou saber toda a história. A mãe e a vovó não falam sobre isso, mas sei que algo ruim aconteceu. Algo que machucou você profundamente. E sei que apesar disso, você escolheu aparecer. Escolheu me amar. Escolheu ser parte da minha vida. Isso significa tudo para mim. Olhei para essa mulher jovem que segurei quando era bebê doente. Que vi crescer contra todas as probabilidades. Que virou pessoa linda apesar da história complicada que a criou. Você vale a pena, Isabela. Todo pedaço de dor, todo momento difícil. Valeu a pena por você. Ela me abraçou forte. Te amo, vovô. Também te amo. Naquela noite, deitado na cama com a Helena, pensei sobre jornadas. Como começam num lugar e te levam a lugares que nunca imaginou. Como aquela noite em Campinas 21 anos atrás, poderia ter me destruído. Deveria ter me destruído talvez, mas não destruiu. Só me transformou. Me ensinou que confiança é frágil, mas não impossível de reconstruir. Que família é complicada, mas pode sobreviver até traição profunda. Que amor exige honestidade, mas também perdão eventualmente. Que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir vida tão boa que a dor dele se torna irrelevante. 25 anos depois do divórcio, a Luciana faleceu. Ataque cardíaco. Rápido, os médicos disseram. Ela não sofreu. Fui ao funeral. Não porque éramos próximos, mas porque era certo. Ela foi minha esposa por 33 anos. Mãe da minha filha, avó da minha neta. Merecia reconhecimento na morte mesmo tendo me machucado na vida. A Camila me agradeceu por vir. Sei que não precisava, ela disse. Ela foi parte importante da minha vida uma vez. Eu disse, isso merece respeito. O André estava lá, mais velho, grisalho. Me cumprimentou calorosamente. Roberto, faz tempo. Faz mesmo. Como você está? Bem. Aposentado agora. Aproveitando os netos.
A Luciana me falou sobre os netos dela pouco antes de morrer. Estava orgulhosa. Ficamos conversando sobre coisas casuais. Tempo, saúde, família, como se o passado fosse tão distante que não importava mais. E talvez fosse. Na recepção depois do funeral, a Camila me puxou de lado. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro. Você alguma vez perdoou ela? A mãe realmente perdoou? Pensei sobre isso por longo tempo. Não sei se perdoei, mas deixei pra lá. Parei de deixar o que ela fez definir minha vida. Construí vida nova que não tinha nada a ver com ela. Isso conta como perdão? Acho que sim. Perdão não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Significa não deixar mais te machucar. Então você está em paz com tudo? Estou. Demorou 25 anos. Mas sim, estou em paz. A Camila acenou, lágrimas nos olhos. Eu não estou. Ainda me sinto culpada. Por ter facilitado. Por ter escolhido o lado dela. Por ter machucado você. Camila, você tinha 30 anos. Pensou que estava fazendo a coisa certa. Estava errada. Mas não pode passar a vida toda carregando isso, como você deixou pra lá. Escolhi. Todo dia, escolhi não deixar a raiva me consumir. Escolhi construir vida nova. Escolhi focar no que tinha em vez do que perdi. Não foi fácil. Não foi rápido, mas foi escolha. Posso fazer isso? Pode. Mas tem que querer. Tem que decidir que a culpa não te serve mais, que está pronta para deixar ir. Não sei se estou. Então não está. Mas quando estiver, a escolha estará lá. Depois do funeral, dirigi para casa com a Helena. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Bem, triste que ela morreu. Mas não devastado. Só triste pelo que poderia ter sido se ela tivesse feito escolhas diferentes. Você ainda a amava? Não. Não há anos. Mas amei uma vez. E isso significa algo. 30 anos depois daquela noite em Campinas, sentei no jardim da minha casa com a Helena. Era tarde de domingo. Sol caindo. Pássaros cantando. Isabela tinha nos visitado mais cedo com os filhos. 2 crianças pequenas. Meus bisnetos. Eles me chamavam de Bisa. Não sabiam nada sobre a história que me trouxe até eles. Só sabiam que eu aparecia com presentes e histórias e amor. Você já se arrepende de alguma coisa? A Helena perguntou. Sobre como lidou com tudo? Pensei sobre isso. Às vezes desejo ter sido menos duro com a Camila no começo. Desejo ter encontrado jeito de reconstruir mais rápido. Mas também sei que precisava do tempo. Precisava da raiva, da distância, do processo. Então não me arrependo. Fiz o melhor que consegui com o que tinha. Você acha que elas se arrependem? A Luciana e a Camila? Acho que sim. Acho que viveram anos sabendo que destruíram algo que não podia ser reconstruído. A Luciana morreu sozinha. A Camila passou décadas carregando culpa. Isso te dá satisfação? Não mais. Costumava dar. Nos primeiros anos queria que elas sofressem. Queria que sentissem fração da dor que me causaram. Mas agora, só me deixa triste. Triste pelo tempo que perdemos. Pelas memórias que poderíamos ter feito. Mas não triste o suficiente para desejar que tivesse sido diferente? Não. Porque se tivesse sido diferente, não teria você. Não teria essa vida. Não seria essa pessoa. A dor me transformou. Me fez mais forte, mais sábio, mais cuidadoso com confiança. Me ensinou a valorizar honestidade acima de tudo. Então não desejo que tivesse sido diferente. Só desejo que não tivesse doído tanto no processo. A Helena pegou minha mão. Você é homem bom, Roberto Silva. Sortuda de ter você. Sou o sortudo. Você me ensinou a confiar de novo. Me mostrou que nem todo mundo vai trair. Que amor pode ser seguro. Sempre será seguro comigo. Eu sei. E é por isso que funciona. Sentamos ali em silêncio confortável enquanto o sol terminava de se pôr. 2 pessoas que encontraram uma a outra depois de serem quebradas por outras. 2 pessoas que construíram algo real em cima das ruínas do que veio antes. E foi aí, sentado naquele jardim 30 anos depois da pior noite da minha vida, que finalmente entendi a verdade sobre vingança.
Não é sobre fazer a outra pessoa sofrer. Não é sobre punição ou retribuição ou justiça. É sobre recusar deixar a traição delas definir você. É sobre construir vida tão boa, tão completa, tão honesta, que a dor que causaram se torna apenas nota de rodapé na sua história. A Luciana me traiu. A Camila facilitou. Tentaram me destruir, mesmo que não fosse intenção. Mas não destruíram. Só me redirecionaram. Me mandaram em jornada que eventualmente me levou aqui. Para essa casa. Para essa mulher. Para essa vida. E olhando para trás agora, através de 3 décadas de dor e cura e crescimento, consigo dizer com honestidade, valeu a pena. Não a traição, não a dor, mas a jornada que veio depois. A pessoa que me tornei, a vida que construí, o amor que encontrei. Tudo valeu a pena. A Luciana viveu os últimos anos sozinha, carregando o peso do que fez. Morreu sabendo que destruiu o casamento de 33 anos por caso que durou menos de ano. A Camila passou décadas tentando compensar a escolha que fez aos 30 anos. Reconstruiu o relacionamento comigo, mas nunca recuperou o que perdemos. E eu sobrevivi, prosperei, encontrei felicidade que nunca conheci no meu primeiro casamento. Essa foi minha vingança. Não destruição delas, mas construção de mim mesmo. E enquanto o sol se punha naquele jardim, com mão da Helena na minha, eu finalmente senti algo que pensei nunca sentiria de novo depois daquela noite em Campinas. Paz completa. Não porque perdoei totalmente, não porque esqueci, mas porque finalmente, definitivamente deixei ir. A história acabou. A dor acabou. A raiva acabou. Só restou gratidão pela vida que construí das cinzas da que queimou. E isso, no final, foi vingança suficiente. Esta é a história de Roberto Silva. Um homem que foi traído, que foi quebrado, que poderia ter sido destruído. Mas em vez disso, escolheu sobreviver. Escolheu reconstruir. Escolheu provar que a melhor resposta à traição não é mais traição. É simplesmente viver bem. E 30 anos depois daquela noite terrível, ele finalmente entendeu. Não venceu fazendo elas perderem. Venceu simplesmente recusando perder a si mesmo.